Salve, salve, amigos do Neurolab, tudo bem? Tudo bem. Olá, pessoal, professor Mauro aqui. Pessoal, na noite de hoje nós vamos trabalhar uma proteína que regula a função do receptor de NMDA. A gente sabe que o receptor de NMDA é um dos principais receptores do sistema nervoso central e está relacionado tanto à formação de memórias quanto também à sua deleção. E é um receptor fundamental para você entender a fisiopatologia tanto da doença de Alzheimer, de Parkinson, de isquemia cerebral e várias outras. Então é um artigo muito interessante, certo? Que traz uma nova proteína e com certeza também traz um novo alvo molecular para o desenvolvimento de novos medicamentos. Tá? Mas antes de começar o nosso seminário, peço para quem estiver assistindo que já inscreva no canal e dê um joinha, né? Para ajudar o nosso laboratório e o nosso canal a crescer aqui no YouTube. Tá certo? Na noite de hoje nós vamos ter o Gustavo. Gustavo, tudo bem? Tudo bem, professor. A apresentação está pronta? Tá prontinho. Então vamos lá. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Gustavo Almeida de Carvalho. Eu sou orientando do professor Dr. Mauro Cunha Xavier Pinto no Neurolab. E o artigo que eu vou apresentar hoje, ele é intitulado o transportador SLC6A20, um novo regulador da homeostase de glicina no cérebro e da função do receptor de NMDA. É um artigo que foi publicado na revista Embo Molecular Medicine, uma revista que tem um impacto aproximadamente 8,8. E ele foi feito por um grupo de pesquisa da Coreia do Sul, né, chefiada pelo Kim Eun-jung. Ele é o chefe de um centro de pesquisa que trabalha justamente com a análise de transportadores, de desenvolvimento de moléculas e principalmente também do termo que eles buscam estudar, que são as sinaptopatias. Bom, primeiramente para falar, né, como a gente vai falar de um transportador que está sendo cogitado como um regulador do transporte de glicina no sistema nervoso central, é importante a gente falar o que é a glicina e como é que ela funciona no sistema, né? A glicina ela é um neurotransmissor inibitório, bem conhecido dos receptores de glicina no sistema nervoso central e também é um dos coagonistas obrigatórios dos receptores NMDA. A glicina ou a deserina se ligam ao sítio insensível à estriquinina na subunidade GluN1 dos receptores NMDA, permitindo a ligação subsequente do glutamato, favorecendo o influxo de cálcio e toda aquela sinalização pós-sináptica que tem, né? Nessa figura podemos ver representando a sinapse inibitória, né, envolvendo a glicina, né, onde vesículas que armazenam glicina no neurônio pré-sináptico liberam essa glicina através de um potencial de ação. Essa glicina atua em receptores pós-sinápticos, favorecendo um influxo de cloreto, ocasionando na hiperpolarização desse neurônio pós-sináptico, dessa célula pós-sináptica. O astrócito, né, que participa dessa comunicação, nessa tripartite, então ele pode realizar essa captação dessa glicina por transportadores de glicina do tipo 1. E também existem transportadores de glicina do tipo 2 presentes nos neurônios pré-sinápticos, regulando também essa modulação da glicina na fenda sináptica. Numa sinapse excitatória, nós temos nas vesículas dos neurônios pré-sinápticos tanto a glicina quanto o glutamato, né? Essas são exocitadas e na fenda sináptica, ao se ligarem ao receptor NMDA, né, primeiramente a glicina, posteriormente o glutamato, favorece então o influxo de cálcio intracelular no neurônio pós-sináptico, promovendo, portanto, o LTP, por exemplo. O estudo, então, ele trabalha com a classe de transportadores da família do gene SLC6A20 e a subunidade A desse transportador, né, o subtipo A. São dois tipos, o A e o B, mas o artigo ele foca no A. Basicamente, como é que acontece a dinâmica, né? Quando esse transportador, que ele já é bastante estudado, ele transporta tanto a glicina quanto a prolina, né, no espaço intracelular e extracelular, né, na fenda sináptica. Mas o que acontece? A deleção
da porção C-terminal de uma proteína, né, que é a PTEN. Essa proteína, ela é uma fosfatase que antagoniza uma via importante, né, que é a via de PI3K, e que participa da regulação do desenvolvimento cerebral e de funções sinápticas e neuronais. Quando a gente tem uma deleção da porção C-terminal dessa proteína, notou-se que a expressão desse transportador, ele aumenta, né? O que acontece quando esse transportador ele aumenta no sistema? A gente tem uma redução dos níveis de glicina, né, no espaço extracelular, reduzindo a função, portanto, do receptor NMDA em camundongos. Ao contrário, né, quando a gente tem uma haploinsuficiência, ou seja, um knockdown ou um knockout desses transportadores, a gente reduz a expressão desses transportadores, ou seja, menos glicina é captada, menos prolina e glicina é captada por essas células, e aí a gente tem um aumento da concentração de glicina no espaço extracelular, favorecendo então uma função aprimorada do receptor NMDA. Então, basicamente, eu gosto muito dessa figura aqui, que ele mostra um mapa, né, ou uma árvore filogenética de diversos transportadores desses aminoácidos, né, dessa família SLC. E aqui nós podemos ver o A20, né, que ele está no grupo dos transportadores de aminoácidos e nutrientes, né? Ele, assim como outros transportadores, né, os transportadores, o PROT, que é o A7, que é transportador de aminoácidos e neurotransmissores, está nessa classe, os transportadores e neurotransmissores de monoaminas, né? Então nós temos o A2, que é para norepinefrina, o A3 para dopamina e o A4 para serotonina. Então, nós vimos aqui diversas subfamílias, né, desse gene, que vai codificar e expressar esses transportadores em regiões distintas. A gente pode ver que a maior densidade populacional, a maior densidade desses transportadores no sistema, né, no caso do A20, que é o imino, ele está bastante localizado no intestino, no lúmen intestinal e no lúmen do túbulo renal. Mas ele também é encontrado no cérebro. Então, qual seria o raciocínio desse trabalho, então? A gente sabe que os transportadores de glicina do tipo 1 e tipo 2 regulam, né, esse conteúdo de glicina no espaço extracelular, na fenda sináptica. E nós sabemos de outros estudos também que a inibição dos transportadores de glicina do tipo 1, seja pela sarcosina ou seja pelo NFPS, que são antagonistas desses receptores, desses transportadores, eles aumentam a oferta de glicina na fenda sináptica e aumentam as correntes dos receptores NMDA, promovendo LTP. A modulação desse sistema, né, a modulação da neurotransmissão glutamatérgica, ela está envolvida em algumas disfunções, né, que estão associadas a disfunções do receptor NMDA, mais particularmente a sua hipofunção. Então nós temos hipóteses de hipofunção glutamatérgica, né, do receptor de NMDA na esquizofrenia, na dor e na dependência ao álcool. Então a grande pergunta do artigo seria: será que esses transportadores de aminoácidos, né, de glicina e de prolina, eles poderiam então regular os níveis de glicina atuando nesses transportadores e nessas disfunções do receptor NMDA? Então, o objetivo do artigo é investigar se o SLC6A20 é um novo modulador dos níveis de glicina do cérebro e da função do receptor de NMDA, que tem potencial terapêutico, né, para alguns distúrbios cerebrais envolvendo a função desse receptor que está suprimida. Bom, como metodologia, eu basicamente listei, né, o artigo ele é bem extenso, tanto nos seus resultados quanto na metodologia empregada, mas aqui eu listei as principais metodologias utilizadas e durante os resultados eu vou associando essas metodologias com o resultado para ficar de forma mais fácil e menos densa. Bom, então os animais que eles utilizaram foram esses animais com a deficiência nessa proteína, né? Essa proteína PTEN que eu comentei anteriormente.
que eles apresentam uma alta expressão desses transportadores. Foram feitas análises de RNA-seq, análise de enriquecimento de conjunto de genes, que é o GCA, que eu vou mostrar mais para frente os resultados. Fez um QRT-PCR, as análises de imunoprecipitação de cromatina, fizeram análise de microdiálise, medição da glicina usando um HPLC, técnica de HPLC, e medição da prolina usando LC-MS-MS. Também foram feitos estudos de eletrofisiologia de fatia de cérebro, estudos de imunohistoquímica, análises de lisados totais e sinaptossomas brutos dos cérebros desses animais, análise de ELISA, teste de laboras, que seria uma análise laboratorial do comportamento animal através do registro da observação desses animais, a injeção ICV de ASO, que seria um oligonucleotídeo antissense específico, que no resultado propriamente dito eu vou explicar mais como é que funciona, um ensaio de transporte de prolina e glicina e cultura de neurônios humanos. Bom, como primeiro resultado, o artigo ele apresenta então que a transmissão sináptica mediada pelo receptor NMDA, ela está suprimida e a plasticidade sináptica do hipocampo nesses animais com essa deficiência nessa proteína PTEN. Esse estudo foi feito então através da análise eletrofisiológica dessas fatias na região da fibra de Schaeffer, né? Fibra colateral de Schaeffer e na região de CA1. E o que foi feito? Foram analisados então os potenciais pós-sinápticos excitatórios dessa região, aqui mostrando que a gente tem a amplitude desses potenciais pós-sinápticos excitatórios, tanto do WT, né, do controle, quanto do animal mutante. Aqui nós podemos ver então o pulso dessas correntes elétricas num determinado intervalo de tempo, né? Então nós podemos ver em preto o WT e em vermelho o animal mutado, mostrando que há pelo menos nesse cenário aqui da figura C, há uma redução desses potenciais pós-sinápticos excitatórios, né, nos animais mutados, ou seja, os animais que têm uma alta expressão desses transportadores, a gente tem uma redução do potencial pós-sináptico excitatório nesses animais. A gente vê essa diferença principalmente quando a gente analisa o LTP estimulado por uma alta frequência, como nós podemos ver aqui na figura C, mas ele não altera a estimulação θ, que nós podemos ver nessa figura D. Continuando os resultados, ele também apresenta então uma supressão do LTD por um estímulo de baixa frequência e um LTD normal ao avaliar o receptor de glutamato metabotrópico. Ao analisar aqui, nós podemos ver que no caso a supressão de baixa frequência do LTD, ele acaba aumentando, né, esse estímulo pós-sináptico excitatório nos animais mutados, o que a gente não vê ao considerar os receptores metabotrópicos. Então esses resultados até o momento sugerem que a deleção dessa proteína em camundongos impacta formas específicas de plasticidade sináptica, suprimindo o LTP por um estímulo de alta frequência e o LTD por um estímulo de baixa frequência, mas não um estímulo θ ou ao analisar receptores metabotrópicos. Esses resultados, juntamente com a transmissão excitatória, né, basal normal acima mencionada, mediada por receptores AMPA, sugere que a transmissão sináptica mediada por NMDAR é seletivamente diminuída nas sinapses desses animais mutados na região SCCA1. Então aqui nesses gráficos a gente vê justamente esse índice, né, CA1 NMDA AMPA, mostrando que ele está reduzido
nos animais mutados e na região de CA1, principalmente quando falamos de correntes excitatórias pós-sinápticas em miniatura, que foi o modelo estudado aqui, a gente também vê uma redução da amplitude. A frequência a gente não vê, nesse caso, diferença significativa, mas na amplitude a gente vê uma redução nos animais mutados. Então a gente vê na figura G uma redução da razão NMDA AMPA, né? Mas não no decaimento do NMDA. E aqui a gente vê uma redução da amplitude, mas não da frequência dessas correntes excitatórias pós-sinápticas. Aqui nessa análise, ele avalia então, novamente, a redução ele vê novamente a redução dessa relação NMDA-AMPA nas sinapses da camada 2 e 3 de neurônios piramidais da região pré-límbica do córtex pré-frontal medial, né, que é outra região que ele analisou também, e uma redução também no decaimento NMDA. Então esses resultados eles sugerem que a função do receptor NMDA ela é suprimida no hipocampo e no córtex pré-frontal medial de camundongos que tem essa deleção dessa proteína, que é mutado, né? Isso pode indicar que a redução nessas frequências, nesse LTP de alta frequência e nesse LTD de baixa frequência no hipocampo, é atribuível a correntes dependentes do receptor NMDA que estão reduzidas. Bom, nesse gráfico aqui, nesse resultado, então ele mostra que o aumento da expressão do transportador de prolina, SLC6A20, no cérebro de camundongos mutados, mostra nessa figura aqui que há uma expressão, né, muito grande desses DEGs, que são genes que são expressos diferencialmente através dessa mutação. Então a gente vê aqui esse gráfico Volcano, que ele chama Volcano Plot, mostrando a distribuição desses genes que são expressos diferencialmente, e nessa tabela também mostrando alguns desses genes, os mais importantes ou os mais interessantes nessa análise que ele fez. Essa aqui é a análise do GCEA, que é aquela análise de enriquecimento de conjunto de genes, né? E o que ele vê com isso aqui? Que esses resultados dessa análise, juntamente com os resultados dos genes expressos diferencialmente, sugerem que a deleção do motif dessa proteína induz um aumento nas funções relacionadas ao transporte transmembrana, principalmente. Então a gente vê aqui nessa coluna verde, nessa coluna com a barra verde, os sets de genes que são enriquecidos positivamente e os enriquecidos negativamente em relação ao componente celular, à função celular e ao processo biológico que estão associados. Bom, nesse resultado, ele vê então novamente o aumento da expressão do transportador de prolina no cérebro desses animais com essa mutação. Então aqui ele fez um blot para validar, né, então, que esses animais mutados eles realmente estavam com aumento da proteína. Então a gente vê aqui o blot da expressão proteica desse transportador, mostrando que os animais mutados eles têm uma alta expressão desse transportador no sistema, na análise de lisados de hipocampo. Então esses resultados sugerem que a expressão está aumentada no cérebro desses animais. Aqui ele continua analisando, né, nesse caso aqui, um aumento da localização nuclear de beta-catenina no cérebro desses animais. Aí o que tem a ver essa beta-catenina aqui, né? Essa proteína PTEN mutada, ela pode translocar essa beta-catenina e alterar a expressão de genes, né, que estão lá no núcleo, principalmente um bloco de genes que é o TCF-LEF, que são dependentes dessa beta-catenina no cérebro. E esses genes, né, a expressão desses genes por essa translocação da beta-catenina, ela vai interferir em diversos pontos, como neurogênese, regulação do crescimento e morfogênese neuronal, e também porque a beta-catenina
e a N-caderina, que são duas proteínas que se ligam ao citoesqueleto e regulam também a morfogênese de espinhas dendríticas, por exemplo. Então ele analisou então um aumento da localização nuclear da beta-catenina no cérebro desses animais que estão mutados. Então ele viu, né, um aumento dessa translocação da proteína, né, do meio intracelular para o núcleo, fazendo essa comunicação. Eles analisaram frações dessa proteína nuclear e lisados de todo o cérebro. Na fração dessa proteína, ele observou esse aumento, né, da subunidade da beta-catenina nesses animais mutados. Então, aqui nessa figura ele mostra então um aumento da fosforilação da beta-catenina, né, dessa serina, dessa porção, né, da serina 675, mas não da serina 552, nessa porção do núcleo, nessa fração nuclear analisada. Bom, continuando essa análise também, né, eles viram que ao analisar algumas porções dessa beta-catenina, né, a P1, P2, P3 e P4, eles viram que a P4 ela tem um enriquecimento, essa porção ela tem um enriquecimento maior do que as outras regiões. Então esses resultados sugerem que a deleção dessa proteína da PTEN promove a localização nuclear de beta-catenina e a transcrição dependente de beta-catenina desses transportadores. Nesse próximo resultado, o que ele mostra? Ele mostra que a diminuição dos níveis extracelulares de prolina e glicina elas estão acontecendo no cérebro desses animais mutados. Então eles fizeram um ELISA e viram que a concentração de prolina ela não estava alterada, né, nesse sistema, embora a concentração de glicina ela estava alterada. Então eles viram que os níveis de prolina estavam normais, mas ao analisar o cérebro como um todo, a glicina estava aumentada. Quando eles fizeram isso no ELISA, quando eles fizeram uma análise de microdiálise, que basicamente você tem uma bombinha no crânio do animal, em que você perfunde de um lado e coleta o material dialisado do outro e analisa esse material. Então, por essa técnica de microdiálise, eles viram que a concentração de prolina ela está sim alterada, né, ela está reduzida nos camundongos com essa mutação, assim como as concentrações de glicina. Bom, se eu tenho uma alta expressão desses transportadores, é de se imaginar de que as concentrações tanto de prolina quanto de glicina, que são os substratos desses transportadores, estejam diminuídas. Você tem uma maior expressão de transportadores, menos conteúdo a gente vai ter no espaço extracelular. Então, esses resultados sugerem que níveis aumentados de proteínas desse transportador no cérebro pode levar à diminuição do nível de glicina no cérebro inteiro e extracelular por meio do aumento do transporte de glicina para as células residentes do cérebro ou fora do cérebro. Ele viu também, numa análise comportamental, que o comportamento de escalada repetitiva, né, ela estava aumentada em camundongos com essa mutação. Então a gente vê aqui, esse aqui de cinza são os camundongos que a análise foi feita 12 horas após o experimento, né, de análise, e o que está em branco é 72 horas. Então a gente vê que com 12 horas, em animais jovens, a gente tem um aumento do número dessas escaladas que os animais fazem e da duração dessa escalada. Já nos animais adultos, a gente vê uma diferença não significativa. A gente não vê diferença tanto com 12 horas quanto com 72 horas, tanto analisando o número dessas escaladas, mas a gente vê uma diferença na duração dessas escaladas, né? Em animais adultos, após 12 horas, a gente vê um aumento ainda da duração dessas escaladas.
Ao analisar 72 horas, não houve diferença significativa em nenhum dos casos, analisando animais jovens e animais adultos. Então, esses resultados nos mostram que os camundongos que têm essa mutação exibem um aumento seletivo no comportamento de escalada repetitiva. Bom, nesse resultado, ele analisa, então, a ativação dos receptores NMDA por um agonista, né, dos receptores NMDA, que ele se liga ao sítio da glicina, que é a D-cicloserina, normalizando a plasticidade sináptica e a escalada repetitiva em camundongos mutados. Então a gente vê aqui uma figura mostrando onde que essa D-cicloserina se ligaria. E aqui na figura B a gente tem então a normalização do LTP de alta frequência dos receptores dependentes de receptores NMDA. Então aqui em preto a gente tem o WT, aqui a gente tem o WT tratado com a D-cicloserina, o animal mutado tratado com o veículo, e em verde o animal mutado tratado com a D-cicloserina, onde a gente vê que aqui nesses dados gráficos a gente pode ver então uma diferença significativa entre o WT tratado com veículo e o mutado tratado com veículo, e uma recuperação quando você compara então o mutado tratado com veículo e o mutado tratado com a D-cicloserina. Aqui também a gente vê a normalização do LTD, né, em estímulos de baixa frequência, mostrando aqui da mesma maneira, e diferenças significativas entre o animal mutado tratado com veículo e o WT tratado com veículo, e principalmente a recuperação desses animais que foram tratados com a D-cicloserina. Então esses resultados eles sugerem que a função NMDA suprimida induz a escalada excessiva, e que a normalização dessa função do receptor ela é resgatada com o tratamento com a D-cicloserina, que é um agonista que se liga ao sítio da glicina. Eles fizeram também um mesmo experimento, só que dessa vez analisando a sarcosina, né, que seria então um antagonista dos transportadores de glicina do tipo 1. De certa forma, a gente estaria estimulando indiretamente, né, o receptor NMDA. Então ele viu do mesmo jeito que o bloqueio por GLT1 também normaliza a plasticidade sináptica dependente do receptor NMDA e o comportamento de escalada, efeitos semelhantes ao da D-cicloserina. Então aqui a gente vê da mesma forma a normalização do LTD, a normalização do LTP e do LTD, e do comportamento do excesso de tanto no número quanto na duração dessas escaladas desses animais. Então a gente vê o efeito neurofisiológico, né? A gente vê eletrofisiologicamente o efeito, e o comportamento também altera. Bom, aí eles decidiram então fazer então um knockdown desse transportador e ver quais seriam os efeitos, né, na eletrofisiologia, principalmente. Então eles realizaram um knockdown antisense, injetando no ventrículo lateral desses animais por uma cirurgia por um método ICV, né, intracérebro ventricular, a injeção desse alvo ASO, que seria esse oligômero antisense específico, que ele então faria com que a gente silenciasse esse transportador. Então aqui a gente vê os animais, a gente vê a expressão do RNA mensageiro desse transportador. Então a expressão desse transportador ao analisar WT tratado com salina e WT tratado com o ASO, comparado com os animais mutados tratados com salina e com ASO, mostrando que os animais mutados tratados com ASO têm uma redução da expressão da proteína, mostrando que o silenciamento a priori funcionou. Então aqui ele faz um blot também e vê a expressão dessa proteína na realidade, né? Então ele vê que está diminuído. Os animais tratados, né? Os WT tratados com o ASO tiveram
uma redução desses transportadores. Aqui eles avaliaram também o conteúdo de glicina, né, a concentração de glicina, e eles viram que não houve diferença significativa entre os animais mutados tratados com ASO e o salina, porém houve uma diferença significativa entre os animais mutados tratados com salina e em relação ao WT tratado com salina. Aqui então ele avalia as fatias, né? Faz o experimento de eletrofisiologia, mostrando que não há diferença significativa na relação entre NMDA e AMPA nos animais mutados tratados com ASO, mas ele vê uma diferença na frequência desses potenciais pós-sinápticos excitatórios, principalmente nos animais tratados com ASO, mostrando que um silenciamento desse transportador, né, faz com que a frequência desses estímulos, ela reduza, mas não viu diferença significativa na amplitude do sinal. Ao avaliar então o comportamento também, né, de climbing, que é a escalada, e o grooming desses animais, eles viram que no número de escaladas, o animal tratado com ASO reduziu, né, ao contrário do que recebe só salina, aquele animal somente mutado. Então ele está mutado, ele vai ter alta expressão do transportador, vai afetar o comportamento. Quando a gente trata ele fazendo knockdown do transportador, a gente vê uma redução do número de escaladas, ou mesmo na duração, a gente observa uma redução na duração dessas escaladas. Ao avaliar o grooming, a gente não vê diferenças significativas, tanto no número quanto na duração desse comportamento do animal. Então esses resultados eles indicam, né, que o silenciamento desse transportador resgata seletivamente o comportamento de escalada e sugere que o aumento da expressão do SLC6 a 20 e as consequentes reduções no nível de glicina e função do receptor NMDA contribuem para a escalada repetitiva desses camundongos mutados. Então, ele viu que camundongos mutantes, né, para esse transportador, também mostram aumentos anormais nos níveis de glicina extracelular e função do receptor NMDA. Então, aqui só para mostrar mais ou menos como que foi essa estratégia de mutação. Então, aqui a gente tem o alelo selvagem, né, com a região alvo, né, o vetor alvo, que seria entre o exon 2 e o exon 4, nessa região. Aí temos o procedimento do alelo alvo, né, por um procedimento CRE. Então a gente tem a exclusão desse fragmento aqui e a mutação ela é feita, né, o silenciamento. A mutação dessa proteína do SLC6A20. Então aqui a gente vê a PCR, né, mostrando a RNA mensageira dessa proteína, reduzido em heterozigotos e reduzido no knockout, né, quando a gente tem o silenciamento, né, ou o recessivo, o animal recessivo para esse transportador, para esse gene, que vai fazer com que a gente não tenha a expressão desse transportador. Então o heterozigoto ele ainda tem uma expressão um pouco maior, mas o knockout a gente vê que não. Aqui ele fez a expressão da proteína então com o blot, mostrando que no heterozigoto a gente já tem uma expressão reduzida da proteína, mas no knockout a gente tem ainda mais essa redução, é muito mais evidente. Ele analisou então por microdiálise novamente o conteúdo de glicina e prolina no meio extracelular e viu que em camundongos heterozigotos, né, com a mutação heterozigoto, os níveis de glicina estavam aumentados, mas muito mais aumentados quando se tratava do knockout, do animal knockout por transportador. Quanto à prolina, a gente não viu diferenças significativas ao relacionar o WT com heterozigoto, mas no knockout a gente vê um aumento também da concentração de prolina. Ele avaliou então o índice NMDA-AMPA e as frequências, né, do heterozigoto, mostrando que há um aumento
né, dessa relação no heterozigoto. Mas, ao avaliar os potenciais pós-sinápticos excitatórios, não tivemos alterações nem na frequência e nem na amplitude. Esses resultados, então, sugerem que o transportador regula os níveis extracelulares de glicina e prolina e a função do receptor no cérebro dos camundongos. O próximo resultado, então, ele mostra que essas proteínas, né, as proteínas SLC6A20, de camundongos e humanos, medeiam os transportes de prolina e glicina. E os neurônios humanos expressam as proteínas desse transportador também. Então, nos camundongos, a gente tem duas subunidades desse transportador, a A e o B, e nos humanos nós temos o V1 e o V2. Aqui mostrando, né, as porções, os domínios transmembrana e os domínios topológicos dessas proteínas, desses genes, né? Então, mostrando que há uma homologia entre eles. E aqui, nessa imagem de imunofluorescência, a gente pode ver, então, a expressão, né? Aqui mostrando a marcação desse transportador num controle em células REC que não foram transfectadas, né? E a proteína GFP, mostrando que nessas células que não foram transfectadas, não há a presença do transportador. Mas em células que foram transfectadas, a gente pode ver a colocalização dessa marcação, mostrando que essas células, então, têm esse transportador. Ao avaliar as correntes também, avaliar as correntes elétricas, à medida em que a gente aumenta a concentração dos substratos, nós podemos ver diferentes níveis a partir das subunidades, né? Então nós temos aqui em preto o branco e em vermelho o subtipo V1 do transportador humano, em amarelo o subtipo V2 do transportador humano, em azul o subtipo A do transportador murino e em roxo o transportador murino, a subunidade de B, mostrando que há uma crescente dessas correntes dose dependente, tanto de glicina quanto de prolina, e diferenças significativas entre essas correntes analisadas. Do mesmo modo, a gente vê quando colocamos na presença de outras moléculas, né, como a colina e a glicina, o sódio glutamato, o sódio glutamato é glicina, o NaCl e o NaCl é glicina. A gente vê que há alterações, principalmente quando a gente está falando de sódio, glutamato e glicina, NaCl e NaCl e glicina. Aqui, quando a gente avalia também com a prolina, a gente vê mais ou menos um resultado semelhante, mas principalmente quando a gente trabalha com NaCl prolina. Aqui eles avaliaram também o potencial de permanência desses impulsos, né, desses sinais, nesses transportadores, principalmente ao avaliar a glicina e ao avaliar a prolina. E aqui ele vê a expressão tanto em células REC quanto em neurônios humanos em diferentes tempos de maturação, né? Ele vê essa diferença nas expressões dessas subunidades desse transportador. Aqui também ele analisa na proteína PSD95 tanto em células REC quanto a expressão em neurônios humanos. Bom, esses resultados sugerem então que a proteína regula os níveis extracelulares de glicina e a função do receptor NMDA no cérebro de camundongos, implicando aplicações clínicas para esse transportador. Assim, foi testado que esse transportador ele é expresso no cérebro humano por análise de imunoblot de células progenitoras neurais humanas e de NPCs derivados de 1 a 6 semanas, indicaram que as proteínas SLC6A20 são claramente detectadas em ambos os NPCs e neurônios derivados de NPC, como os níveis de expressão diminuídos ligeiramente ao longo dos estágios de desenvolvimento. Como conclusão, então, os estudos indicam que a deleção dessa proteína leva a diminuições marcantes no número de sinapses excitatórias e na transmissão sináptica dependente de NMDA, do receptor NMDA, e na plasticidade que estão associadas ao comportamento de escalada repetitiva em camundongos, revelando um novo papel para esse transportador na regulação da homeostase da glicina cerebral
e da função de NMDA. Obrigado e por hoje é só. Gustavo, muito boa apresentação, muito obrigado por esse trabalho, esse artigo. Eu achei um artigo bem relevante para o que nós temos feito no laboratório, porque é um trabalho que foca em 2 tipos de coagonistas de receptor de NMDA, tanto a glicina quanto a prolina, né? Apesar de, durante o trabalho, né, o dimensionamento dessas 2 moléculas ficar um pouco de lado, é interessante ver que essa proteína também pode ser um alvo para diferentes fármacos, né, que estão por vir. E aí, Gustavo, o que você achou do artigo? Você gostou? Eu gostei bastante do artigo, professor. Eu realmente achei um artigo, assim, para o que ele propôs fazer, bem completo, né? Basicamente, ele quis mostrar muito de eletrofisiologia ali. Em resultados suplementares, até quem quiser olhar depois, tem muito resultado de comportamento, mas assim, no comportamento ele não viu quase nenhuma interferência no trabalho dele. Ele fez cruz elevada, fez marble burring, fez open field, mas ele não viu diferença significativa. Apenas naquela observação comportamental, naquele comportamento repetitivo dos animais de escalada, e que ele pegou e colocou como foco de comportamental no trabalho dele. Mas assim, gostei muito das análises de eletrofisiologia. Eu acho que ele soube manipular bem ali tanto concentração quanto qual tipo de sinapse que ele está avaliando, o tipo de estímulo que ele dá e a resposta desses estímulos ao animal mutado, né? O animal com a superexpressão desse transportador, que na literatura traz que tipicamente é um transportador de prolina, mas que nesse artigo ele quis dar o foco também na glicina, que é também um importante coagonista do receptor NMDA. Né? O fato é que quando nós falamos de transportadores, existe uma especificidade. Quando você fala, por exemplo, do transportador de glutamato, o nome dele é transportador de aminoácidos excitatórios. Então, além do glutamato, ele também pega o aspartato, né? Então, você acaba vendo que, muitas vezes, um transportador que ele é de glicina, né? Um transportador que ele é de GABA, ele acaba captando um outro analito, né? Até um outro neurotransmissor. Tanto é que o transportador vesicular de GABA, né? Você tem um transportador vesicular de aminoácidos inibitório. Esse transportador de aminoácidos inibitórios, ele pega tanto GABA quanto glicina. Então, essa seletividade, né, ela é relativa. Normalmente você fala, olha, ele vai pegar 80%, 90% do que ele capta é glicina, ou 80%, 90% do que ele capta é prolina, né? O que me chamou a atenção primeiro nesse artigo ele fez uma análise da distribuição neuroanatômica, o que para mim eu acho que é bem relevante, porque começa a te ajudar a entender, por exemplo, como essa droga poderia alterar o comportamento do animal, né? Então é importante você visualizar onde ele está, né? O que eu senti um pouco de falta foi em dicotomizar isso, primeiro, entre neurônios e astrócitos, né? Porque é importante você entender isso. E se a gente pensar no PROT, que é outro transportador de prolina, você também teria que analisar, até mesmo no neurônio, por exemplo, se ele está num terminal pré-sináptico, pós-sináptico, e a presença dele, por exemplo, na mitocôndria, ou então em algumas outras vesículas, né? Até a própria vesícula sináptica. Porque nos ajuda a entender o que está acontecendo ali, né? E aí o trabalho ele traz essa proteína, e como ela está captando tanto a prolina quanto a glicina, você fica às vezes sem saber se aquele efeito que ele está analisando está relacionado à glicina ou à prolina. Então, isso para mim me chama a atenção. Porque, por exemplo, se você faz a análise no hipocampo, vou estudar LTP e LTD em fatias de hipocampo, que são fatias onde você tem uma densidade neuronal de neurônios glutamatérgicos maior, e ali a neurotransmissão glicinérgica é mais relevante. Então, na hora que você olha o LTP ou o LTD, acaba que fica um pouco tendenciado para a parte de glicina. E a gente não sabe, por exemplo, aonde a prolina poderia estar atuando, né?
até porque tem alguns trabalhos que correlacionam alterações na captação de prolina com esquizofrenia, não é mesmo, Gustavo? Sim, tem alguns trabalhos que relatam fazem essa relação mesmo. Então eu acho que isso, eu gostei muito do trabalho, mas vendo o trabalho eu senti um pouco de falta dessas informações, né? Só porque eu acho que deixaria o trabalho mais rico, né? Um trabalho que eu achei muito interessante e muito relevante. Agora, com relação à parte de farmacologia, eu fico pensando em como explorar uma proteína como essa. Porque se você analisar o Atlas de proteínas, você vai ver que ela também é expressa tanto nos rins, no intestino, na retina, né? E aí isso pode minar um pouco, né? Mitigar um pouco o potencial dela em termos de terapia para o sistema nervoso central. O que você acha, Gustavo? Sim, eu acho que realmente fica um pouco difícil você tentar trabalhar com ou um antagonista ou um agonista desses transportadores, porque realmente tem essa distribuição, né? Como eu mostrei naquela figura lá da árvore filogenética, né? Mostrando que esse transportador imino, que é o 6A20, ele tá, a ampla distribuição dele tá nos rins e intestino, principalmente, mas ele também é encontrado no cérebro. Talvez seria mais fácil se ele trabalhasse com algum transportador que tivesse uma densidade maior no cérebro, já que a análise dele era nisso, né? Então acho que talvez seria mais fácil ele trabalhar nesse nível, até porque ele poderia sintetizar alguma molécula ou trabalhar com alguma que já exista, que é mais específica para esses transportadores presentes no cérebro e não para os outros. No ano passado, quando nós publicamos aquele trabalho sobre os transportadores de glicina, uma pesquisadora da França que trabalhava com rins entrou em contato comigo exatamente para perguntar qual seria o impacto do bloqueio de transportadores de glicina no rim. Né? E aí foi onde eu passei para ela o Atlas, e falei assim, olha, o transportador do tipo 1, ele é mais expresso no cérebro. Então, nesse caso, o impacto no rim eu acho que seria menor. No entanto, o tipo 2, ele tem uma expressão importante no rim. E aí, nesse caso, você teria um efeito renal relevante. Então, essas coisas, assim, é importante você observar, porque é difícil você saber sem testar, mas pelo menos você já fica com um alerta, né, ligado, né? Rafaela, o que você achou do trabalho? Eu gostei bastante, achei bem relevante, né, porque a gente estuda lá no laboratório, né, que a gente falou da glicina, falou da prolina, achei bem interessante. Achei um pouco confuso, fiquei um pouco confusa nos resultados, assim, porque realmente achei uma coisa que eu não domino muito, eletrofisiologia, tenho até procurado estudar mais para entender, né? Mas gostei, no resultado final eu consegui entender, porque quando o Gustavo fez pegou cada resultado, né, e demonstrou no final, aí dá para você entender, apesar de ter tido um pouco de dificuldade na parte de eletrofisiologia, mas gostei bastante. Eu não tinha entendido qual que era a relação, Gustavo, do comportamento com o aumento do receptor, da atividade do receptor NMDA, né? No caso, diminuição, no caso, né? Porque aumentou o número de transportadores e diminuiu a quantidade, né, de neurotransmissor ali na fenda. E qual é essa relação com esse comportamento do animal de escalada? Eu não tinha entendido. É uma hiperatividade? Eu não entendi qual a relação. Sim, é justamente isso, a hiperatividade. Tanto assim, ele buscou relacionar em outros comportamentos, eu nem trouxe na apresentação porque eles eram figuras suplementares, então, e que não tinham eles não encontraram um resultado significante em outros comportamentos, mas nessa análise comportamental, esse comportamento repetitivo ele foi evidenciado, ou seja, na maior expressão desses transportadores no animal mutado, em que esse transportador está mais expresso, a gente vai ter então uma quantidade menor de glicina, de prolina na fenda, mas que vai provocar esse comportamento atípico nesse animal. Eu não lembro se no artigo ele fala na discussão qual é a relação desse, no caso da hiperexpressão da superexpressão desse transportador com esse comportamento. Eu não consegui estabelecer esse link. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha com
alguns inibidores do NMDA, por exemplo, a ketamina, a gente também observa alguns efeitos no comportamento do animal, de efeitos repetitivos e de hiperatividade. Creio que, mesmo você reduzindo a prolina ou a glicina na fenda sináptica, você ainda tem alguns efeitos de receptores não NMDA. E aí você pode ter a apresentação desses comportamentos. Mas assim, eu não lembro se na discussão ele realmente traz a relação direta entre a superexpressão do transportador e a alteração desse comportamento. Mas foi o que ele evidenciou analisando. Solto assim, eu não consigo entender. Mas no geral eu gostei bastante. Depois que você explicou os resultados, de uma forma geral, eu achei bem válido, né? O resultado que ele encontrou foi bem legal. Eu gostei bastante, é bastante válido para o seu trabalho, né, que você vai desenvolver para a gente lá, muito bom. O que acontece é que na falta de um inibidor que seja seletivo o suficiente para você trabalhar com esse transportador, você vai buscar ferramentas de alteração genética para aumentar ou reduzir o padrão de expressão do seu transportador, da sua proteína-alvo, certo? Aí duas coisas você tem que levar em consideração. A primeira é que quando você faz essa alteração, durante todo o processo de neurodesenvolvimento, isso vai estar alterado, tá? Então isso é um grande viés que todo trabalho que foca em animais transgênicos ou animais knockouts, ele vai ter. Sempre vai ter esse viés. Agora, levando em consideração somente a parte de transmissão glutamatérgica e esses moduladores, né, seja glicina, seja prolina, por exemplo, modelos que foram feitos com aquele animal PROD, que é uma enzima que degrada a prolina, também apresentam essas estereotipias. E aí você tem alguns trabalhos correlacionando a hiperprolinemia, ou seja, a alteração genética que o indivíduo tem, que aumenta a prolina, com alguns episódios, né? E no caso, diagnóstico de esquizofrenia. Tá? Então, pode ser que a alteração dessa sinalização de prolina pode estar levando a essas estereotipias, tá bom? Porque nesse caso aqui, qual que é a dificuldade? Você tem prolina e tem glicina, são os dois, certo? Uma das grandes discussões que a gente tem dentro do nosso laboratório é o seguinte: a glicina, a gente sabe que é um coagonista do receptor de NMDA, então a gente sabe disso. O problema é que a prolina, ela pode ser um coagonista ou ela pode ser um agonista parcial do receptor de NMDA. Ou seja, quando você libera demais prolina, ela vai competir com o glutamato e manter o padrão de disparo mais baixo. E quando você tem pouco glutamato, como ela ainda está lá, ela pode manter um certo nível de ativação basal. Então seria como um regulador, né, daquele sistema que quando você tira, você perde essa capacidade de modulação. Isso pensando no receptor de NMDA, sendo que pode ter outros receptores, né, que pode estar envolvidos, e a gente não sabe porque não foram feitos nesse trabalho. A gente tem que deixar a cabeça aberta caso apareçam. O que me chama a atenção nessa questão que você levantou é a questão da quantificação de neurotransmissores. Porque o que ele fez? Ele fez a microdiálise. Então, o que ele fez? Ele faz um implante no cérebro animal, aí ele coloca um cano, uma cânula, e aí ele vai perfundir um líquido pela essa cânula, e essa cânula, na verdade, é um sifão, certo? Vai entrar no cérebro animal e você vai tirar na outra ponta, tá? Um pouquinho de material que você vai analisar no HPLC, certo? Ou no equipamento de microdiálise. Agora, o que acontece? Você está analisando nesse tipo de experimento o que está fora do neurônio, que é como se você estivesse lavando os neurônios, certo? Então você joga o líquido lá dentro, lava e joga. Você não está analisando o que está dentro da célula. Então eu senti falta nesse trabalho de uma quantificação do homogenato, de ele pegar o hipocampo do animal, lisar e estudar o que está dentro. Veja bem, a análise de microdiálise é excelente, o artigo, eu gostei do artigo, mas é porque nos ajudaria a pensar melhor se essa alteração que a gente observa no comportamento ou no LTP, LTD, está mais relacionado a essa sinalização de glutamato ou
no caso, de glicina ou de prolina. Porque a de glutamato a gente sabe que está envolvida. Entendeu? Então, quando falta essa informação, fica difícil. E realmente é complicado você correlacionar. Eu tenho glicina e prolina, os dois modulando aqui o sistema, né? E o glutamato. Qual dos dois que está modulando? Por isso que normalmente a gente estuda isso de maneira isolada, né? Mas é uma proteína importante. E digo mais, eu acho que essa proteína aí é a chave para você excluir amanhã potenciais moléculas que não serão seletivas. Então, se você vai trabalhar com moléculas que são seletivas ou para glutamato, ou para glicina, ou para prolina, você vai ter que olhar para esse trabalho aqui e ver assim, tem essa daqui também. Tem essa proteína aqui também que a gente tem que estudar. Né? Então, pessoal, muito obrigado pela discussão de hoje. Tá? Foi um trabalho bem divertido. A gente se encontra, então, de novo na semana que vem. Tudo bem? Até mais.